E os irmãos vão perceber que a estrutura do capítulo 3 mostra esse recomeço, mostra esse início da narrativa, esse segundo ato agora, porque o versículo 1 do capítulo 3 é muito semelhante ao versículo 1 do capítulo 1. Só que Jonas respondeu no capítulo 1 de uma maneira, ao chamado de Deus. E agora Jonas responde de outra maneira, haja visto tudo o que aconteceu até aqui. Então eu quero mostrar para os irmãos, agora aí nos versículos 1 a 4, nós lemos o capítulo 3 inteiro, porque nós precisamos ter em mente o capítulo todo para compreendermos essa introduçãozinha aqui dos versículos 1 a 4, mas essa noite nós estudaremos só os versículos 1 a 4, mesmo tendo em vista os 10 versículos do capítulo. Mas eu quero mostrar para os irmãos as expressões da graça e da misericórdia de Deus, que são temas presentes no livro de Jonas. Existem dois grandes temas que perpassam todo o livro de Jonas. Em primeiro lugar é a soberania de Deus. Nós temos visto isso nas ordens que Deus dá ao profeta Fujão, que mesmo tentando fugir não consegue, Deus vai atrás dele, joga ele no mar, captura ele com um submarino orgânico ali, um grande peixe, leva Jonas de volta e agora dá de novo uma ordem para que Jonas pregue a cidade de Nínive. Nós vemos a soberania de Deus no controle dos animais, tanto aqui do grande peixe, como no final nós vemos o verme, a planta crescendo também. Nós vemos o controle de Deus sobre a criação, mandando tempestade. Enfim, nós vemos a soberania de Deus absoluta no livro de Jonas. Mas além disso, nós também percebemos a misericórdia de Deus, a graça e a misericórdia de Deus no livro de Jonas. Esse talvez seja um tema que, junto com a soberania de Deus, caminham lado a lado no livro de Jonas. Porque o que Jonas deveria fazer era levar uma mensagem aos ninivitas. Os ninivitas se convertem. Isso mostra a misericórdia de Deus estendida a um povo que não era judeu, estendida a um povo gentílico. E nós vemos a misericórdia de Deus, inclusive, aplicada ao próprio Jonas, que na iminência de morrer afogado, é resgatado ali por aquele grande peixe, e é preservado ali por 3 dias, de maneira que depois ele é vomitado de novo na praia, e agora nós vemos a misericórdia de Deus reencaminhando Jonas para o seu ofício profético. Então nós percebemos esses dois temas, a soberania de Deus e a misericórdia de Deus. E essa noite, olhando para os versículos 1 a 4, eu quero destacar em especial a graça e a misericórdia de Deus. E eu quero dizer para os irmãos que a graça e a misericórdia de Deus devem nos impulsionar a tomar algumas ações. Quando nós olhamos para a graça e para a misericórdia de Deus na nossa vida, na vida de Jonas, na vida da igreja, na vida de pessoas ao nosso redor, isso deve nos levar a algumas direções, que é o que acontece com Jonas, é o que acontece com os ninivitas. A graça e a misericórdia de Deus não são atributos, não são verdades que ficam lá no alto. São realidades que chegam muito próximas a nós. Nós sentimos isso na nossa pele, como Jonas sentiu aqui. E baseado nisso, eu preciso primeiro definir com os irmãos o que é graça e o que é misericórdia. São termos muito semelhantes e talvez em alguns contextos até sinônimos. Mas quando nós falamos de graça e misericórdia, eu uma vez ouvi uma distinção que eu achei muito oportuna. Que graça é quando Deus nos dá algo que nós não merecemos. Isso é a graça de Deus. E misericórdia é quando Deus não nos dá algo que nós merecemos. Então Jonas, pela sua desobediência, claramente merecia mais do que a vida aqui, depois de todo esse turbilhão que ele passou. Jonas merecia talvez a morte pela sua desobediência, ali sendo jogado no mar, fruto da sua desobediência, indisciplina, na disciplina de Deus. Mas Deus é misericordioso e não dá o que Jonas merece. Da mesma maneira, Deus é misericordioso conosco, porque ao nos salvar, Ele não nos deu aquilo que nós merecíamos. Isso é misericórdia. Nós merecíamos a condenação eterna. Ele nos poupou disso por meio do sacrifício de Cristo. Isso é misericórdia. Mas não apenas isso, nós vemos um Deus também gracioso atuando na vida de Jonas, porque Jonas não apenas recebe a vida, ou tem a vida preservada, como também recebe novamente o seu ofício profético. Lembre-se que Jonas era um profeta conhecido em Israel. Jonas era um profeta que já exercia o seu ministério. E depois dessa desobediência, Deus teria toda a justiça, toda a razão de falar: Jonas, desculpe, mas agora você está demitido. Como diria o Roberto Justus, né? Você está demitido, sem condições. Veja o grau da sua desobediência. Mas Deus é gracioso e concede a Jonas algo que ele não merecia. Concede de novo o seu ministério profético, o seu ministério de servir ali a Deus, levando a sua palavra. Então, à luz da graça e da misericórdia de Deus, eu quero mostrar para os irmãos, nos versículos 1 a 4, 3 oportunidades que Deus concede ao homem.
A partir da graça e da misericórdia de Deus, nós vamos ver 3 oportunidades que Deus concede ao homem. Os irmãos veem no versículo 1 que a primeira oportunidade que Deus concede ao homem é a chance de recomeçar. Deus concede ao homem a chance de recomeçar. A segunda oportunidade que Deus concede ao homem está aí nos versículos 2 e 3, e é a chance de trabalhar. Deus concede ao homem a chance de trabalhar. Em terceiro lugar, terceira oportunidade que Deus concede ao homem é a chance de arrepender-se. A chance de recomeçar, a chance de trabalhar e a chance de arrepender-se. É claro que essas palavras todas aqui na vida de Jonas, elas estão muito ligadas umas às outras, mas eu quero fazer algumas distinções, nós vamos caminhando, eu creio que os irmãos vão entender aí melhor quais são essas 3 oportunidades que Deus concede ao homem. Vamos começar então, vendo aí a primeira oportunidade que está no versículo 1 e diz respeito à chance de recomeçar. Deus concede ao homem a chance de recomeçar. Veja aí o versículo 1 novamente, veja o que diz. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: depois de sofrer aquela disciplina de Deus, depois de ser engolido por um peixe, de ter ficado dias ali no ventre do peixe, por desobedecer a Deus, o peixe vomita Jonas na praia, o que diz o finalzinho do capítulo 2, aí o versículo 10 do capítulo 2, e agora Jonas recebe um novo chamado de Deus. E como eu disse, o versículo 1 do capítulo 1 e o versículo 1 do capítulo 3, os capítulos 1 e 3, parecem fazer ali um joguinho de palavras porque são praticamente iguais, com exceção de uma palavrinha adicional. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas. Talvez você deva pensar assim: poxa, se Deus me desse essa ordem aqui como deu a Jonas, eu não precisaria de uma segunda vez, talvez na primeira eu já obedecesse de pronto. Não é o caso de Jonas. Jonas teve que ter aí uma segunda vez para ele obedecer à ordem de Deus, porque a disciplina de Deus visa a obediência. Jonas entendeu isso. Deus falou: Jonas, vamos recomeçar agora, vamos começar de onde a gente parou. Lembra quando eu falei para você ir para Nínive? Então, vai para Nínive. Jonas falou: ok, agora eu vou, eu entendi o recado, né? Eu aprendi a lição, agora eu vou para Nínive. Se bem que o quanto Jonas aprendeu dessa lição, nós vamos ver um pouco mais para frente no restante do livro. Mas ele obedece a Deus e vai. E nós vemos aqui que o comportamento de Jonas muitas vezes é o nosso comportamento também. Porque muitas vezes nós recebemos uma ordem, nós recebemos um comando de Deus, nós recebemos uma instrução de Deus, e nós rebeldemente fugimos, deixamos de cumprir aquilo, nos revoltamos contra Deus, abandonamos a ordem de Deus, seguimos o nosso próprio coração, e então nós sofremos a disciplina de Deus, passamos por apuros como Jonas passou aqui, mas Deus, assim como Jonas, foi com Jonas, também nos concede a chance de recomeçar. Nós percebemos que essa expressãozinha, que veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, nos lembra que o nosso Deus é um Deus de recomeços. Nosso Deus gosta de recomeços. Quantas vezes na sua história pessoal você já não seguiu por um caminho que você viu que você não deveria ter ido, você desagradou a Deus, você teve compreensão absoluta disso, você se arrependeu e você falou: agora pronto, não tem mais jeito, acabou, é o fim da linha agora. Mas Deus vai lá graciosamente, misericordiosamente e te dá uma segunda chance. Não, vamos começar de novo, vamos de onde a gente parou, começa daqui, vai lá. Então nós vemos que Deus concede ao homem a chance de recomeçar. E nós vemos isso, na verdade, ao longo de toda a história bíblica. Nós vemos diversas vezes Deus dando ao homem a chance de recomeçar. Nós vemos o povo de Israel várias vezes batendo a cara, sofrendo a disciplina de Deus, apanhando de outros povos, indo para o cativeiro, então volta, eles têm a chance de recomeçar. E eles recomeçam. E nós também seguimos esse caminho, várias vezes desobedecendo a Deus, várias vezes nos voltando contra o Senhor, quebrando a cara, sofrendo a disciplina de Deus, mas Deus nos concede a chance de recomeçar. Meus irmãos, isso deve incutir em nós gratidão. Essa expressãozinha aqui, segunda vez, deve nos lembrar que o nosso Deus de recomeços é um Deus que nos concede recomeços, não apenas a Jonas. Isso deve encher o nosso coração de gratidão. Senhor, obrigado porque o Senhor não me fulminou quando eu pequei. Obrigado porque o Senhor me permitiu me arrepender e recomeçar, reconsiderar o meu caminho. Nós vemos nos profetas várias vezes no Antigo Testamento, os profetas falando: Israel, Judá, considere o seu caminho, volte-se ao Senhor, há a chance de recomeçar. Nós percebemos isso, e isso se aplica à nossa vida também, por isso o nosso coração deve se encher de gratidão por um Deus que concede recomeços.
Mas nós, diante disso, devemos fazer aqui um lembrete. Sim, o Senhor é um Deus de recomeços, isso deve encher o nosso coração de gratidão, isso deve deixar a nossa vida cristã também um pouco mais leve. Nós não precisamos imaginar que a qualquer momento o Senhor vai nos fulminar quando nós cometermos o mínimo pecado. Isso deve deixar a nossa vida cristã mais leve, mas isso não deve deixar a nossa vida cristã menos temente a Deus. Porque sim, Deus concede segundas chances, Deus concede recomeços, mas existem momentos na história bíblica em que Deus não concede isso. Porque, veja, Deus não é obrigado a dar segundas chances. Nós falamos da misericórdia de Deus, que é não dar aquilo que merecemos. E da graça, que é dar aquilo que não merecemos. E o recomeço se encaixa nesses dois. Nós não merecemos recomeços, Deus nos dá recomeços. E nós somos beneficiados por isso, somos agraciados por isso, mas nós não devemos deixar que isso torne a nossa vida cristã uma vida libertina. O Senhor não fez isso hoje, então tudo bem. Então eu vou pecar de novo, não tem problema. Eu vou desobedecer de novo. Quando eu era menor, os irmãos veem essa minha forma esportiva, atlética, né? Os irmãos falam, nossa, da onde veio tudo isso? Porque se você me conheceu quando eu era muito pequeno, você vai se lembrar que eu era bem magrinho mesmo. Falo, nossa, o que aconteceu com você, né? Digamos que na minha adolescência, eu desenvolvi um apetite muito grande por comida. Comecei a comer muito. E eu me lembro aos domingos que nós íamos na casa da minha avó, e era muito gostoso ir na casa da minha avó, porque a minha avó, ela é uma exímia cozinheira, e ela sabia fazer muito bem 2 pratos, bolo de prestígio, um bolo de chocolate prestígio, assim, muito gostoso, molhadinho, assim, uma delícia, né? E ela fazia muito bem também macarrão com molho bem vermelho e bife à milanesa. Muito bom, isso explica muita coisa da minha forma física hoje, né? Assim, isso explica muito do meu processo de crescimento, não só para cima, mas um pouco para os lados também, né? Mas eu me lembro que, por vezes, eu exagerava na dose da comida. Estava tão bom que você ia comendo, e você ia comendo. E então eu começava a passar mal. E eu ficava, Senhor, por favor, tira essa dor. Se o Senhor me conceder, eu orava, sério, eu orava, Senhor, se o Senhor me conceder a graça de tirar essa dor de mim, na semana que vem eu não abuso da comida. Como se o perdão de Deus fosse algum epoclera ali, né? Alguma coisa assim, um eno, alguma coisa do tipo, né? Aí, obviamente, a dor passava e tal, né? Eu era criança ainda. Mas o que aconteceu na semana seguinte? Um macarrãozão lá, dando sopa. Eu falei, não posso perder essa oportunidade, só se vive uma vez, né? Eu não sei o que vai acontecer amanhã, né? Então eu mandava macarrão para dentro de novo e comia muito, e ficava muito satisfeito. E o que acontecia? Eu passava mal de novo. E o que eu falava? Senhor, me dá mais uma chance. Mais uma. Eu prometo que agora eu não vou fazer isso de novo. E o que aconteceu na semana seguinte? A mesma coisa. Nós não podemos tratar a vida cristã como eu tratava o macarrão da minha avó. Nós não podemos fazer isso. Deus sim nos concede segundas chances, Deus nos concede recomeços, mas nós não podemos brincar com Deus. Ao longo da história bíblica, nós vemos Deus sendo rígido muitas vezes, porque Ele quer às vezes demonstrar a sua justiça. Nós vemos Moisés guiando o povo, aguentando toda aquela murmuração, e por conta de um deslizezinho, ele não entra na terra prometida. Você fala, não, Senhor, por quê? Deus não tem obrigação de deixar Moisés entrar na terra prometida. Deus não tem. O povo não entrou na terra prometida, com exceção ali de Calebe. Nós vemos isso acontecendo. Mas nós percebemos que o povo de Israel pereceu porque muitas vezes Deus não nos concede recomeços. Muitas vezes Ele concede, muitas vezes Ele não concede. E Ele não tem obrigação de nos conceder segundas chances. Ele foi gracioso e misericordioso com Jonas. Ele é gracioso e misericordioso conosco. Mas nós não devemos abusar disso. Nós devemos sempre manter em equilíbrio a nossa visão sobre a graça e a misericórdia de Deus. É por isso que Paulo fala, já que nós somos cobertos pela graça, vamos pecar à vontade? De maneira nenhuma. Então, quando nós vemos aqui essa segunda vez que a palavra do Senhor vem a Jonas, nós aprendemos isso. Que Deus nos concede a chance de recomeçar. Mas, nós também aprendemos uma segunda lição aqui sobre restauração. A restauração de Jonas aqui é uma restauração completa, como eu disse, não apenas em termos de Jonas estar vivo, mas também em termos ministeriais. Jonas foi restaurado aqui.
Eu gostaria de fazer um paralelo sobre o poder restaurador de Deus, como Deus pode restaurar as pessoas, a partir do que nós vemos que o Evangelho pode fazer com uma pessoa. Assim como Jonas foi restaurado de uma situação completamente inimaginável, de uma situação que você não imagina que alguém vai sair com vida disso, quando nós olhamos para o que Deus faz por meio do Evangelho, nós percebemos também como essa chance de recomeçar é profunda no homem. Não é uma chancezinha qualquer, é algo profundo. Quando eu estive no seminário, eu tive a oportunidade de conhecer uma moça, jovem, tinha os seus 20 anos, que durante toda a sua adolescência, e agora, ela se converteu havia pouco tempo, havia uns 2, 3 anos, mas toda a sua adolescência, quase 10 anos, 7 anos, não sei, algo assim, quase uma década, ela havia experimentado o lesbianismo. Ela havia se envolvido fortemente com outras mulheres. E isso era uma marca da vida dela, uma marca muito forte da vida dela. E ela viveu assim, vivia entregue aos seus próprios desejos, até um dia que ela, indo na igreja, ela ia na igreja, mas não era uma crente, até um dia que, indo na igreja, o Evangelho chegou até ela. E ela ouviu o Evangelho. E o Evangelho imediatamente transformou a vida daquela menina. De maneira que hoje, anos depois, ela já não é mais lésbica, obviamente. Hoje ela é casada com um amigo meu, que eu conheci lá no seminário. Hoje ela trabalha ativamente na igreja, era estudante do seminário. Você viu uma transformação completa na pessoa. Uma restauração completa. Você vê também ao longo da sua história pessoal, você vai conhecer pessoas, talvez essa seja a sua história, de pessoas que anteriormente eram bandidas, barra pesada, que andavam só com gente de alto calibre ali, gente perigosa, mas que quando teve contato com o Evangelho foi restaurado. E hoje é uma outra pessoa. Nós percebemos então que quando Deus se propõe a restaurar alguém, especialmente olhando agora para o Evangelho, nós percebemos que é uma restauração total. É uma restauração completa, uma restauração profunda. Não é uma restauração só de aparências. Não é uma restauração só de casca, é uma restauração de núcleo, é uma restauração de conteúdo, é uma restauração de coração. Nós vemos isso de maneira completa. Então, quando nós vemos aqui que Deus concede a Jonas a chance de recomeçar, nós podemos nos lembrar também que Deus nos concede a chance de recomeçar, e muitas vezes esse recomeço é um recomeço drástico, é um recomeço marcante, é um recomeço contrastante, que marca quem nós éramos e quem nós somos agora, mas é um recomeço que pela graça e pela misericórdia de Deus, nós podemos desfrutar. Só o Evangelho pode fazer essa transformação, porque só a graça e a misericórdia de Deus podem operar isso na vida de alguém. Então por isso nós estamos falando que das oportunidades que Deus dá ao homem, aqui nos versículos 1 a 4, a primeira é que nós vemos que Deus concede ao homem a oportunidade de recomeçar. Mas há uma segunda oportunidade, está aí nos versículos 2 e 3, aí nós podemos perceber essa oportunidade na restauração do ministério de Jonas e do trabalho que Jonas tinha a fazer. Veja aí o que diz os versículos 2 e 3. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Em primeiro lugar, os irmãos devem notar que Deus manda que Jonas vá à mesma cidade. No capítulo 1, no versículo 2, nós vemos a razão pela qual Jonas deveria ir, porque Deus queria mandar uma mensagem para Nínive. A razão, no capítulo 1, versículo 2, é porque a maldade de Nínive havia chegado até Deus, havia subido até Deus. E no capítulo 3, no versículo 2, nós não vemos mais a razão, Deus já havia dito a razão para Jonas, mas nós percebemos agora o que era que Jonas deveria pregar. Jonas deveria pregar a mensagem que Deus tinha dado, era isso. E de imediato nós podemos aplicar isso para as nossas vidas, especialmente pastores, professores, aqueles que exercem algum ministério de ensino na igreja, aqueles que exercem algum trabalho de ensino pessoal, discipulado, enfim, essas áreas que abrangem a pregação, que abrangem o estudo bíblico. Nós aprendemos que o cerne da nossa pregação, ou melhor, toda a nossa pregação deve ser única e exclusivamente a palavra de Deus.
É isso que Deus fala para Jonas. Jonas, você vai até Nínive e você não vai pregar nada inventado. Você vai pregar aquilo que eu te disse. Você vai pregar isso. Nós não sabemos exatamente qual foi toda a mensagem que Deus deu a Jonas. Nós sabemos um pedacinho dela aqui no versículo 4. Nós não sabemos ela inteira. Mas nós percebemos que Deus é muito restrito no exercício que os seus servos fazem do ministério da pregação. Você deve pregar aquilo que eu te disse. E nós, pregadores, pastores, professores, seja daqui, seja do departamento infantil, seja do dever, seja de qualquer outro ambiente, nós temos essa responsabilidade de, como Jonas, pregar única e exclusivamente a palavra de Deus. Nós não temos autorização para modificar essa palavra. Nós não temos nenhuma prerrogativa para modificar essa palavra. Isso é interessante porque, vejam, se você fosse escolher uma palavra, pense bem, recapitule comigo. Os assírios eram terríveis, eles eram maus, muito maus, eles eram violentos. E eles não gostavam muito dos judeus. E você é um judeu. E você é enviado para pregar na Síria, na capital, Nínive. E você chega lá com uma mensagem super delicada falando que Nínive vai ser completamente destruída. Não é muito confortável falar isso, né? É um pouco desajeitado, né? Talvez alguma coisa diferente, alguma coisa mais coach, assim. Sei lá, ninivitas, acreditem no seu potencial, né? Transforme o seu potencial em sucesso profissional, né? Sei lá, alguma coisa assim, né? Mas não, é uma mensagem de destruição. E Jonas não podia tirar nem pôr essa mensagem. Então você imagina Deus passando essa mensagem para Jonas e Jonas ouvindo e falando: o que vai ser de mim? O que vai acontecer? Eu vou lá e eu vou falar que Nínive vai ser destruída. Pois é. É uma mensagem que Jonas não podia selecionar as melhores partes. E muitas vezes, meus irmãos, nós tendemos a selecionar as melhores partes do Evangelho também. Nós falamos muito do amor de Deus, nós falamos muito da graça de Deus, mas nós falamos pouco da ira de Deus, nós falamos pouco do juízo de Deus. Nós selecionamos a parte mais agradável. Nós não fazemos o que Deus fala para Jonas fazer. Vai e diz o que eu estou te falando. Nós falamos meias verdades. Eu vou falar isso daqui, mas isso aqui eu vou deixar para o segundo momento. Quando a pessoa estiver um pouco mais madura, quando ela entender um pouco melhor as coisas. Nós não temos autorização para fazer isso. Nós não podemos selecionar as partes do Evangelho que nós pregamos. Seja aqui para o ensino dos irmãos, seja na pregação do Evangelho para evangelização, nós não temos autorização para selecionar partes. Se Deus nos deu a mensagem inteira, e essa mensagem inclui ira, nós vamos falar de ira. Se inclui amor, nós vamos falar de amor. Você também não pode ser aquela pessoa que só fala da ira e não fala do amor. Isso também é tão errado quanto. A pessoa que só, cada vez que você fala do Evangelho, é uma bordoada, e a pessoa não tem um remédio para aquilo. Você não pode ser assim também. Então nós vemos aqui o compromisso que o mensageiro de Deus deve ter com a palavra de Deus. Deve ser um compromisso completo. Essa é a mensagem de Deus, é isso que eu vou falar. Mas, o que chama a nossa atenção aqui, na verdade, nos versículos 3 e 4, ou 2 e 3, perdão, é que o texto fala para nós que Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. A nossa tradução aqui, a Almeida Revista Atualizada, trouxe como muito importante, mas na verdade o texto diz que Nínive era muito grande diante de Deus, ou muito grande para Deus, é isso que o texto diz. Que talvez possa ser uma nuance de importância, já que Nínive era realmente uma cidade central ali para aquela região, passava a rota comercial ali, era realmente uma cidade muito populosa. Se os irmãos olharem o capítulo 4, o versículo 11 de Jonas, os irmãos verão assim, Deus falando: e eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em quem há mais de 120 mil pessoas. Para uma cidade daqueles dias, era uma cidade grande, era uma cidade de grande porte. Realmente, Nínive era uma cidade populosa. Então, parece que a ênfase dada aqui não é tanto, talvez, numa importância estratégica para Deus, ou algo assim. Parece que, quando o texto fala de muito importante, a cidade era muito grande, é porque realmente a cidade era muito grande mesmo. A cidade era uma cidade grande, populosa, enorme, desenvolvida. Era talvez, se não a maior, certamente uma das maiores capitais, uma das maiores cidades da época.
Os estudiosos já tentaram fazer um cálculo da circunferência da cidade, para ver quanto tempo Jonas levaria para percorrê-la, já que ele fala que demorava-se 3 dias para percorrer a cidade. Alguns falam que Nínive mesmo, a cidade de Nínive, tinha na época imperial, um pouco mais para frente do relato de Jonas, nós tínhamos uma circunferência da cidade de mais ou menos 13 quilômetros. Isso é grande, mas possivelmente em menos de 3 dias seria possível completar. Júlio, quanto você corre assim por... Quando você pega... Quanto tem uma ação silvestre? Quantos quilômetros tem uma ação silvestre? 15 quilômetros. Então, uma ação silvestre você conseguiria fazer. O Júlio faria isso em meia hora. Percorreria lá meia hora dos ninivitas lá tranquilamente. Então, parece que não é muito grande. Alguns falam, não, certamente Jonas foi parando em alguns lugares de maneira que o trajeto se estendeu. Mas pode ser que quando o texto fala de Nínive, ele esteja pensando na grande Nínive. O que eu quero dizer com isso? Já viu a expressão grande São Paulo? O que quer dizer grande São Paulo? Você fala das cidades próximas ali, né, dos distritos próximos. O famoso ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, são regiões próximas ali da capital que entram nessa grande São Paulo por conta de ligações, a trâmites e interligações que acontecem e tudo mais. E pode ser que aqui, quando o Jonas fala de Nínive, ele esteja pensando em outras cidades próximas a Nínive também. Depois, se os irmãos olharem em casa, Gênesis 10, 11 e 12, quando é dito a respeito da formação das cidades, Nínive é citada ao lado de outras 3 cidades. Então, você tem um complexo de 4 cidades, que seria a grande Nínive, formada por Nínive, Reobote-ir, Calá e Recém. 4 cidades, que formariam talvez aí o complexo de Nínive, a grande Nínive. Somadas essas cidades, a circunferência chegaria a quase 100 quilômetros. Aí já fica mais difícil, né, Júlio? Aí já precisaria de uns 40 minutos. Precisaria um pouco mais. Aí você tem ali quase 100 quilômetros. Então, certamente Jonas, seguindo ali, pregando ao longo dessa cidade, seguindo as estradas, seguindo os caminhos, percorrendo essas cidades, ele demoraria ali os 3 dias. É uma possibilidade. E outra possibilidade é que esses 3 dias para percorrê-la seja uma expressão idiomática. Como que dizendo, para ir em Nínive, você precisa de no mínimo 3 dias. Um dia para chegar, um dia para trabalhar, fazer o que você precisa, e um dia para ir embora, fazer o check-out. Basicamente, seria isso que a expressão poderia significar. Então, nós vemos aí que a Nínive era grande, não sabemos exatamente qual era o tamanho, e não sabemos se o texto fala da cidade só de Nínive ou de todo o complexo. Parece que a ideia do complexo é melhor até mesmo pelo número de habitantes. 120 mil é o número que seria melhor distribuído nas cidades ao redor, ali na grande Nínive. Seja como for, o que a narrativa e a arqueologia mostram para nós é que Nínive, de fato, era uma cidade muito grande, uma cidade muito importante. Era uma cidade que, de alguma maneira, chamava a atenção de Deus. Era uma cidade fisicamente grande, territorialmente grande, número de população grande, e era uma cidade central. Agora eu pergunto para os irmãos, se você fosse gerente de RH, gerenciar os recursos humanos, quantas pessoas você enviaria para evangelizar o povo de Nínive, dessa grande cidade? Quantas pessoas você enviaria? Uma equipe você tem 120 mil, talvez uns 100, pelo menos, né? Você pensaria em algo assim perto disso, né? Uma estimativa assim, ainda assim ficaria apertado. Né? Mas quantas pessoas Deus envia para Nínive? Uma pessoa para um complexo de 4 cidades com 120 mil habitantes. Por isso que a segunda chance que Deus concede ao homem, que Deus concede aqui a Jonas, é a chance de trabalhar. E nós percebemos aqui a proporção desse trabalho. Nós temos um profeta para 120 mil habitantes. Eu fiz aqui uma conta básica, eu sei que conta não é muito meu forte, mas eu fiz um esforço especial para isso, para tentar ver qual seria ali a demanda diária de Jonas. Júlio, você que é evangelista da nossa igreja, veja aí se você acha isso plausível, ok? Se você considerar 120 mil habitantes para 3 dias de trabalho, você teria mais ou menos 40 mil pessoas por dia. Você teria quase 1.700 pessoas por hora. E você teria quase 28 pessoas por minuto. Isso é muito ou pouco? Júlio, qual é o seu recorde?
1000 pessoas? Sem ideia. Mas você vai falar, mas Jonas podia pegar o estádio de Nínive e pegar os microfones e falar para multidões, a la Billy Graham. Meus irmãos, nós estamos falando aqui de uma época em que a tecnologia não era tão avançada assim. Ou se ele fosse falar para muitas pessoas, poderia ser um número considerável, mas atingir 120 mil pessoas é um número muito expressivo. Para os irmãos terem uma ideia, o estádio do Maracanã cabe em 80 mil pessoas. Praticamente 80 mil pessoas. É muita gente, dispersas por um complexo de cidades muito grande. E um único homem. Jonas deveria ganhar por hora extra diante desse serviço aqui. Vou ter que trabalhar aqui, virar a noite trabalhando, vou precisar pegar Uber, táxi, virar a madrugada, vou ter que dar um jeito aqui. Mas nós temos um homem para uma cidade inteira. Isso nos lembra um pouco, talvez, as palavras de Jesus. Veja o que Jesus diz em Mateus capítulo 9. Veja o que Jesus diz em Mateus capítulo 9, quando ele vê a demanda de trabalho dos servos de Deus. Deus nos dá a chance de trabalhar duro por Ele. Trabalhar num cenário onde a demanda é alta e a mão de obra é pouca. Mas veja o que Jesus diz em Mateus 9, 35 a 38. Veja só. Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Isso não mudou desde a época de Jonas até hoje. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu li uma vez uma estimativa, não sei o quão precisa ela é, mas que, levando em conta os missionários que existem no campo hoje, focados no trabalho com muçulmanos, existem estimativas que falam que em poucos anos os muçulmanos vão ultrapassar o número de cristãos, sendo a maior religião do mundo. Isso não deve demorar. Hoje, se não me engano, está em torno de 1,6 bilhão de muçulmanos no mundo. É um número muito expressivo. A segunda maior religião do mundo, atrás apenas do cristianismo. E cristianismo contando o catolicismo romano, a igreja ortodoxa e tudo mais. Se a gente for contar aqueles que realmente são crentes, isso aí cairia para menos da metade. Seja como for, a estimativa falava que, se você levasse em conta os missionários que estão no campo hoje, trabalhando com os povos muçulmanos, seja em países mais abertos ou em países mais fechados, países muçulmanos, a estimativa era de aproximadamente um missionário para 420 mil muçulmanos. Ou seja, era maior do que Nínive. Muito maior. É uma estimativa assustadora essa. Não tem condições de você imaginar uma coisa dessa. E quando nós olhamos para a mão de obra da igreja local, nós percebemos também isso. Às vezes nós vemos que a nossa igreja, a nossa pequena igreja, tem muitas demandas. Mas nós temos uma mão de obra, às vezes, que falta. Falta gente para fazer isso, falta gente para fazer aquilo. E às vezes não é porque não tem irmão se mobilizando, é porque a demanda é muito alta. Nós não conseguimos impactar, às vezes, mais, porque nós não temos braço suficiente para ir com o que nós temos. Porque a seara é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Às vezes nós nos desdobramos para conseguir alcançar alguns objetivos, alcançar alguns alvos. Então essa máxima de um profeta para 4 cidades, ou para uma grande cidade, ainda existe hoje. E faz eco aqui nas palavras de Jesus. Agora o que eu pergunto para os irmãos: por que Deus faz isso? Deus não poderia mandar trabalhadores o suficiente para a seara? Fazendo um turno ali de 3 horas só? Não precisava ficar trabalhando o dia inteiro na seara. Faz um turnozinho de 3 horas, descansa, vai. Por que a gente tem que suar a camisa? Por que essa chance de trabalhar é de uma proporção tão gritante? 1 para 120 mil, 1 para 420 mil. Por quê? Será que o problema somos nós? Parece que não, porque Jonas era um profeta para uma cidade. Parece que não, porque Jesus fala que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Por quê? Por que isso? Eu acredito, meus irmãos, que olhando para o livro de Jonas, olhando para esse contraste, um profeta para uma cidade inteira, nós percebemos, a partir desse exagero aqui, Jonas é muito exagerado, tudo é grande, um homem, tudo é grande. Nós percebemos
que o sucesso daquilo que fazemos não está na quantidade dos trabalhadores, mas na dependência de Deus. Pode ser um homem, mas esse foi o homem mais bem-sucedido da história. O profeta mais bem-sucedido, ironicamente o mais chato. Mas foi o profeta mais bem-sucedido da história bíblica. Ele pregou por 3 dias e 120 mil pessoas se converteram. E eu acho engraçado que até os animais entraram na dança. Eu imagino o boizinho lá, mas por que eu não estou comendo, não estou entendendo nada? O que está acontecendo aqui? Até os animais entraram na dança desse arrependimento nacional, como nós vamos ver na próxima ocasião em que estivermos em Jonas. Mas nós vemos que um homem deu conta de 120 mil pessoas. Por quê? Porque ele era muito bom. Jonas pregava com uma boa vontade. Não parece esse o Jonas que eu conheço. Jonas usava de recursos, Jonas usava a internet, por isso ele alcançou 120 mil, mandou uma corrente no WhatsApp, se você crê, compartilhe, se não só olhe. E aí 120 mil se converteram, foi isso? Não, naquela época não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Por quê? Como que Jonas conseguiu isso? Porque o sucesso dos servos de Deus, o sucesso do trabalho ao qual nós somos chamados não depende de nós, depende de Deus. Então Deus pode chamar um profeta para uma cidade e tranquilamente atingir os seus objetivos ali, sem dificuldade nenhuma. E veja que a situação era diversa, porque Jonas não queria, Jonas tentou fugir e Jonas era sozinho. Mas ainda assim, o alvo foi atingido. Isso nos lembra das palavras de Paulo, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Meus irmãos, nós somos uma igreja pequena. Nossa igreja é uma igreja pequena. Se você comparar com as igrejas que existem por aí, 1.000 membros, 5.000 membros. Mas o impacto que nós temos causado dentro e fora da nossa realidade local aqui, mostra que apesar do nosso tamanho, Deus nos usa. Porque é na fraqueza, na nossa pequenez, que ao nos chamar para trabalhar consigo, Deus fala, ok, você é fraco, você é pequeno, mas eu vou fazer grandes coisas por meio de você. É o modus operandi de Deus ao longo da história. Deus escolhe um clã mirradinho, sem ninguém, com gente estéril, para fazer com que a descendência dos judeus venha dali. Deus escolhe pessoas que você não imaginaria que poderiam vir alguma coisa de bom, e Deus faz vir dali. Você vê moabita, pessoas moabitas, povos estrangeiros, no meio da genealogia de Jesus, pessoas ali que perderam maridos, que você não tem qualquer esperança para aquela pessoa, mas Deus pega aquela pessoa e transforma essa história de uma maneira completamente extraordinária. Você vê o impacto que 12 homens causaram no mundo. 13, se você contar Matias junto. 13 homens causaram no mundo. Se nós estamos aqui no Brasil hoje, do outro lado do oceano, os irmãos que vieram de Israel fizeram ali uma viagem de quantas horas? 14 horas de voo, não é? De lá até aqui, se você for contar de Israel até aqui, foi mais até. Fizeram atravessando o oceano para que o evangelho chegasse aqui, usando às vezes poucos missionários, mas por meio desses missionários, os irmãos estão aqui hoje. Porque Deus usa 1, 2, 3, 4, poucas pessoas para fazer a sua grande obra. Às vezes nós pensamos que Deus nos dá tarefas as quais nós não podemos cumprir. E é bom nós pensarmos assim. Senhor, o Senhor me colocou no meio de uma família incrédula. Festas de final de ano são uma tragédia, é difícil. Meus primos, meus tios, seus parentes, vivem falando na minha orelha, eu não aguento, eu não consigo com eles. Eu não consigo, eu sou só um contra todos esses. E aí nós nos lembramos de Jonas, 1 para 120 mil. E aí você está na faculdade, e você está naquela sala totalmente imoral, aquela sala que desrespeita a fé, e você fala, Senhor, eu não aguento isso me incomoda, eu não dou conta de lidar com isso, eu não consigo lidar com essa sala, eu não consigo evangelizar todo mundo aqui, eu não consigo manter a minha fé firme aqui, eu não consigo me posicionar aqui. E aí você lembra de Elias, 1 contra 400 profetas de Baal. E você vê que Deus concede sucesso aos seus servos, porque não depende do esforço ou da quantidade humana, mas depende do poder de Deus atuando por meio de seus servos. E isso que acontece aqui, que nós vemos no livro de Jonas, deixa isso muito claro para nós. Deus não precisa de nós, Deus não precisava de Jonas, mas Ele concedeu o privilégio
de Jonas participar desse grande avivamento, dessa grande conversão coletiva nacional que aconteceu em Nínive. Deus não precisa de nós, mas Deus concede a poucos o privilégio de participar das suas grandes obras. Isso é um privilégio para nós. Isso deve nos levar a uma vida, a um serviço cristão maior, de maior entusiasmo, de maior dinamismo. Senhor, usa-me, eu sou incapaz, eu não consigo falar direito, eu não consigo entender as coisas muito bem, às vezes eu me perco um pouco, eu sou um pouco atrapalhado, eu não sei como eu posso ser útil na igreja, eu não sei como o Senhor quer que eu testemunhe na faculdade, na família, no trabalho, eu não sei como que o Senhor quer me usar, mas Senhor, me use. O Senhor usou um homem para converter uma cidade inteira. O Senhor pode me usar, o Senhor pode me usar, no contexto onde eu estou. O Senhor tem poder para isso. O seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Senhor, eu sou fraco, eu sou só um. Mas o Senhor moveu o coração de 120 mil habitantes. O Senhor pode mover o coração da minha família. O Senhor pode mover o coração dos meus colegas de classe. O Senhor pode mover o coração daqueles que estão ao meu redor. Capacita-me para isso. E Deus, então, nos concede essa chance de trabalhar para Ele. É um privilégio que nós temos. Então, nós estamos vendo aí 3 oportunidades que Deus concede ao homem. A chance de recomeçar. Nós vemos aqui a restauração de Jonas ao seu ministério. Uma restauração completa, profunda aqui, que é um reflexo da restauração que Deus pode operar em nossa vida, e operou em nossa vida e pode operar ainda, recomeços que Deus faz. Nós vemos que Deus também concede ao homem a chance de trabalhar na sua causa. E por fim, nós temos aqui a terceira oportunidade, que está no versículo 4, que é a chance de arrepender-se. Veja o que diz aí o versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O texto nos fala que Jonas começou a pregar no mesmo dia que ele chegou em Nínive. Jonas já começou a pregar, nós não sabemos como foi essa pregação, todos os termos dessa pregação, como eu disse, certamente foi maior do que o que está escrito aqui, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, parece que foi maior do que isso, mas nós sabemos que Jonas, de alguma maneira, pregou publicamente, porque a sua pregação atingiu tanto gente pobre como gente rica, ou seja, todos os setores da sociedade ouviram a pregação de Jonas. Então, possivelmente, Jonas ia caminhando, pregando, e as pessoas ouvindo, e aí você começa aquele burburinho, a informação passando adiante, e você tem, então, a cidade toda sabendo ali do conteúdo da pregação de Jonas, até mesmo o rei, a mais alta hierarquia ali da cidade. E a pregação de Jonas diz que Nínive seria destruída ou subvertida. Essa é a mesma palavra utilizada na Bíblia para falar da destruição de Sodoma e Gomorra. É uma destruição completa. Não vai ficar pedra sobre pedra. É essa a ideia. É uma subversão total, uma destruição total, completa. Essa é a palavra que Jonas fala aqui. Daqui 40 dias, Nínive será totalmente destruída, totalmente. E como eu disse, eu acredito que Jonas não tenha se limitado apenas a essas palavras. Porque alguns estudiosos dizem que a pregação de Jonas não tinha nenhum convite ao arrependimento embutido nela. Alguns falam que Jonas ficou repetindo essas palavras ao longo dos 3 dias. Eu não vejo nenhum problema nisso, mas eu imagino, a cena que vem à minha mente é aquele barulho irritante da pessoa, do carro de som passando, 30 ovos, 10 reais, 30 ovos, 10 reais, 30... Chega uma hora que ninguém aguenta. Ou o car system, esse veículo está sendo roubado, mas ninguém aguenta. Então eu imagino que aqui nós temos um resumo do que Jonas pregou. Um resumo. Mas que o ponto principal era, olha, daqui 40 dias, Nínive será destruída. Pode ser que essa tenha sido a pregação toda? Pode. Mas não me parece que tenha sido isso. Ainda que o texto não fale a pregação inteira, porque pense, Jonas ficou pregando ao longo de 3 dias, vários pontos da cidade. Ainda que aqui não tenha a pregação inteira, parece que esse aqui é o núcleo principal da pregação, é o núcleo central da pregação, é o ponto principal da pregação. E eu acredito que há aqui um convite ao arrependimento na mensagem de Jonas. No resumo que está aqui, isso está um pouco mais escondido. Nós precisamos pensar um pouquinho para perceber isso aqui. Eu vou mostrar isso para os irmãos já. Porém, se os irmãos olharem
o capítulo 4, o versículo 2, os irmãos verão na fala de Jonas, que parece que na mensagem dele havia sim a possibilidade de arrependimento dos ninivitas. Porque Jonas fica bravo porque os ninivitas se arrependeram. Veja só o que ele diz, Jonas 4:2. E Jonas orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda em minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, em grande benignidade, e que te arrependes do mal. Ou seja, Jonas sabia que era possível que os ninivitas não sofressem o juízo de Deus. Então parece que existia sim algum tipo de convite ao arrependimento embutido na pregação de Jonas. Uma pregação profética. Vocês estão em pecado, serão destruídos, arrependam-se. Essa era a pregação dos profetas do Antigo Testamento. E possivelmente a pregação de Jonas seguiu esse mesmo caminho. Então nós vemos que parece que tinha um arrependimento aqui. Até mesmo porque, pense comigo, se você é Jonas, pense comigo, você é Jonas. Melhor, você é um corintiano. E você não suporta o palmeirense. E Deus te manda no meio do Palestra Itália para falar, do Allianz Parque para falar, em 40 dias esse estádio será destruído. Você não faria isso com gosto? Você não faria isso com vontade? Pegaria a bandeira do Timão lá, cadê o Puff? Pegaria a bandeira do Timão lá, em 40 dias, todo mundo aqui, esse estádio todo vai ser destruído. Você faria isso com gosto, não é? Por que Jonas é tão indisposto para ir para lá então? Porque parece que havia possibilidade de arrependimento. Havia uma chance, um convite ali dos ninivitas mudarem o seu caminho. Então, eu discordo desses comentaristas que falam que Jonas não pregou arrependimento. Eu acredito que ele tenha pregado sim, por conta desse fator. Além disso, vejam o que diz Jeremias 18. Abram rapidamente comigo em Jeremias, capítulo 18. Vejam as palavras do próprio Deus a respeito do arrependimento dos povos, de outros povos. Veja lá Jeremias 18. Jeremias 18, versículo 7. Veja só. Jeremias 18, 7. No momento em que eu falar acerca de uma nação, ou de um reino, para o arrancar, derribar ou destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. Ou seja, Deus não vai destruir mais aquela cidade. Então nós vemos que há na pregação profética do Antigo Testamento um elemento de esperança, de arrependimento para outros povos. Se outros povos, se eu anunciar para eles destruição, e outros povos se arrependerem e abandonarem seus maus caminhos, então eu não vou mais destruir aquele povo, vou mostrar a minha misericórdia, vou mostrar a minha graça. Então nós percebemos que Deus estendeu aqui essa esperança para as outras nações, além do povo de Israel, e possivelmente os ninivitas também foram alvos da esperança desse texto aqui. E olhando para Jeremias 18, e vendo o que aconteceu em Nínive, que realmente um povo estava à beira da destruição, da extinção, da destruição completa, da subversão, e Deus colocou em prática, digamos assim, Jeremias 18, ouvindo o arrependimento do povo e segurando a sua ira para não destruir aquela cidade. Quando eu olho para Jeremias 18 e vejo o exemplo de Nínive, eu me recordo de uma pergunta que eu tenho ouvido com muita frequência, aqui no nosso país, é se o Brasil tem jeito. O Brasil tem jeito? E é uma pergunta honesta, porque às vezes a gente pensa que não tem jeito. A gente fala, é o fim da linha, não dá mais, acabou. Olha, nós somos governados por gente corrupta, nos quais nós nem votamos para estar lá. Você fica feliz porque o preço do DPVAT baixa, aí o preço do DPVAT sobe, aí o preço do DPVAT desce, você não sabe mais o que esperar. Você fica entusiasmado pensando que algumas medidas de segurança pública vão ser implementadas e não são. E a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo com o nosso país? Não tem mais chance, não tem mais jeito, acabou. Fecha, tranca, apaga a luz, o Brasil não deu certo. E aí eu me lembro de Jonas, capítulo 1, versículo 2, onde Deus dá um motivo pelo qual ele destruiria Nínive. Ele fala assim, Jonas, vai e prega contra a cidade de Nínive, porque a maldade dela chegou até mim. E eu vejo a maldade do nosso país. E eu vejo
que muitas vezes o Senhor destrói ou diz, ameaça destruir, né, diz que vai destruir cidades maldosas, não só a partir do exemplo de Nínive, mas a partir de Sodoma e Gomorra. Uma cidade onde a maldade subiu até o Senhor também. E o Senhor executou o seu plano de destruição aqui, executou ali o que ele disse que ele faria, aí o povo não se arrependeu, diferente dos ninivitas, em que o povo se arrependeu, então Deus suspendeu a ira destinada àquela cidade, àquela destruição. Impérios caíram por conta da impiedade. Os assírios mesmo, terrivelmente ímpios. Nós vamos ver na próxima ocasião que estivermos em Jonas, nós vamos estudar um pouquinho a respeito dos assírios, como foi a queda do Império Assírio, o que aconteceu depois dessa conversão nacional aqui, o que aconteceu. Mas os assírios caíram também. Povos ímpios caíram por conta da sua maldade. O Senhor derrubou povos maus, derrubou cidades inteiras, como Sodoma e Gomorra. E hoje nós vemos no noticiário do nosso país, nós vemos notícias que nós não acreditamos, coisas que nos deixam de cabelo em pé, coisas que você fala, não é possível estar vendo isso acontecer no meu país. Violência em esferas que você desacredita, discursos que você não imagina poder estar ouvindo. Você fala, não, eu devo estar sonhando, não é possível, isso não está passando na televisão, eu não estou vendo esse noticiário, não é possível, e nós ficamos indignados com isso, e nós falamos, Senhor, a maldade do nosso povo está subindo até o Senhor, a maldade do Brasil, do povo brasileiro está subindo até o Senhor, e talvez em algum grau nós já estejamos sentindo a ira de Deus sendo derramada sobre nós. Mas Jeremias 18, conjugado com Jonas 3, nos dá a esperança de que o Brasil pode se recuperar, nosso país pode se recuperar. Mas isso não depende de políticas, reformas políticas, isso pode até envolver reformas políticas, mas não depende de reformas políticas. Não depende de mobilizações sociais, pode envolver mobilizações sociais, mas não depende de mobilizações sociais. Não depende de projetos econômicos, pode envolver projetos econômicos, mas não depende de projetos econômicos. O que o Brasil precisa, então? Como nós podemos ter alguma esperança? Nós podemos ter esperança porque quando Deus ouve uma nação que está sob seu juízo iminente, Deus ouve essa nação quando ela se arrepende, quando há um arrependimento, quando há uma mudança moral e espiritual promovida pelo próprio Deus, que usa seus servos, é claro, usa reis, usa os seus arautos, usa a igreja, mas promovida pelo próprio Deus. É uma mudança que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. E eu acredito, queridos, que nós precisamos orar pelo nosso país. Nós podemos, com honestidade bíblica, orar, Senhor, por favor, que Jeremias 18 se aplique ao meu país. Nós podemos fazer isso. Isso se aplicou aos ninivitas, aos assírios, eles não eram judeus. Por que não pode se aplicar ao brasileiro? Nós somos um povo tão simpático. A gente tem paçoca, batata palha, feijoada. A gente não faz mal para ninguém, a gente é a capivara do mundo, né? A pessoa fala que a capivara é um animal simpático, né? Não faz mal para ninguém. Nós somos uma grande capivara ali, todo mundo gosta da gente e tal. Na paz e amor ali, né? Por quê? Não. A nossa maldade tem subido até Deus. Meus irmãos, o Brasil tem sido promotor de coisas terríveis, assustadoras, mundo afora. Nós estamos exportando lixo para fora. Eu fico abismado quando eu vejo agora as novelas da Globo estão sendo passadas em tantos países da Europa. Eu falo, meu Deus. Eu falo, Senhor, o que está acontecendo com o mundo? Nós estamos exportando, eu prefiro que a gente exporte soja. Pelo menos é útil, faz bem. Mas não, nós estamos exportando mal. E, meus irmãos, a ira de Deus pesa sobre nações ímpias. Pesa. Mas, Jeremias 18 fala, se a nação contra a qual eu emitir um juízo, se arrepender e mudar o seu caminho, então eu não vou destruir mais aquela nação. Nós podemos orar, Senhor, muda o coração do nosso país. Faz uma reforma de dentro para fora que Paulo Guedes, Bolsonaro, Amoedo, ninguém consegue fazer. Faz uma reforma moral, uma reforma espiritual. E isso deve começar aqui dentro do seu povo, isso deve começar dentro da igreja.
Nós devemos pedir que o Senhor nos avive, não no sentido pentecostal da palavra, não no sentido emocionalista da palavra, mas no sentido de um fogo que nos leve a trabalhar pelo Senhor com maior intensidade, que nós obedeçamos ao Senhor com maior comprometimento, e que a partir daqui nós incendiemos o nosso país, e que o Senhor mude corações. Deus usou o seu arauto para mudar uma cidade, Deus pode usar hoje os seus arautos para mudar um país, isso pode acontecer ainda hoje. Talvez isso fique um pouco distante do nosso horizonte, mas Jonas mostra que isso é possível. E Jeremias também mostra que isso é possível. Senhor, traga um avivamento, um temor maior para o seu povo. E traga uma sensibilização moral para aqueles que são de fora. Pela sua graça comum, pela atuação do seu Espírito, que a lei que existe no coração dos incrédulos, até dos incrédulos, que essa lei grite dentro deles, de maneira que eles não aprovem o aborto, de maneira que eles não aprovem o adultério, de maneira que eles não aprovem a corrupção. É possível isso, é possível. O Senhor prometeu que se um povo ouve o juízo iminente, se arrepende, o Senhor não pune esse povo. Senhor, faça isso com o nosso país, antes que seja tarde demais, e o Senhor derrame a sua ira sobre nós, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Isso pode acontecer. Nós vemos então que há um elemento aqui de arrependimento nacional que nos leva a clamar pelo nosso país, pelo nosso país. Mas, tem outro detalhe que eu gostaria de mencionar aqui no texto. O texto fala para nós que Nínive não seria subvertida de imediato. Jonas não chegou falando, ó a cidade caindo, e Nínive começou a cair. Jonas chegou e disse, daqui 40 dias Nínive será destruída. É um prazo, na verdade, é um prazo razoável. Se nós formos pensar numa escala de você ouvir que a sua cidade vai ser destruída, é um prazo curto. Mas 40 dias não são 40 horas. Você tem ali um tempo. Você tem um tempo entre o enunciado do juízo de Deus e a destruição propriamente dita. Não é uma destruição imediata. A ideia do texto é mostrar que a destruição está às portas, mas não é uma destruição imediata. Okay? A destruição vai chegar logo. Não esperem 1, 2, 3, 4 anos. São 40 dias. Se apressem. Mas não é uma destruição agora, não é imediata. Porque pensem, Deus poderia muito bem ter destruído a Nínive sem esperar 40 dias, sem esperar 40 minutos. A destruição poderia ter sido imediata, mas não foi. Mas nós vemos que Deus concede ali a Nínive 40 dias. E justamente esse espaço de tempo, meus irmãos, que eu creio que mostre para nós o elemento de arrependimento embutido na pregação de Jonas. Também. Porque nesse espaço de tempo, de 40 dias, nós podemos ver a longanimidade e a graça de Deus em ação. Deus esperaria ainda 40 dias para destruir aquela cidade. Eu sei que não é o objetivo principal do texto. O Jonas, quando escreveu isso, talvez esse não fosse o objetivo principal, mas uma aplicação que nós podemos tirar disso é que o modo como Deus age deve nos levar a imitá-lo. Deus é didático no modo como Ele atua ao longo da história. O modo como Ele trata os seus servos, o modo como Ele trata os ímpios, o modo como Ele trata a história deve nos ensinar. E nós devemos ter esse ensino como modelo. Deus é didático na sua atuação. E nós percebemos então que aprendemos algumas lições com a graça e a longanimidade de Deus. Eu enunciei aqui 2 lições principais. A primeira é que o Senhor não executa seus juízos sem primeiro anunciá-los. Vou repetir. O Senhor não executa seus juízos sem primeiro anunciá-los. Como eu disse, Deus poderia ter destruído Nínive sem aviso prévio. Poderia ser uma destruição sumária, os ninivitas lá, felizes lá na sua imundícia, na sua maldade, de repente vem uma destruição e eles são exterminados da face da terra. Isso poderia ter acontecido, mas não. Deus manda um anúncio prévio. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E nós vemos ao longo da história bíblica, desde Gênesis, que nós temos estudado com o pastor Marcos, que sempre que Deus vai executar um juízo, Ele anuncia esse juízo previamente. Isso aconteceu com o dilúvio. Você vê, daqui a tanto tempo constrói a arca, porque a arca é um sinal de que virá juízo por aí. Daqui a 7 dias eu vou mandar chuva. Você tem sempre esse anúncio prévio, sempre esse anúncio prévio. Deus nunca executa seus juízos sem primeiro anunciá-los. Isso mostra para nós que
no modus operandi de Deus, na execução dos seus planos, Deus não atropela etapas. Deus não pula etapas. Deus anuncia e depois executa. Nós vemos isso na história de Israel, onde Deus manda vários profetas falando, olha, vocês serão destruídos, voltem ao Senhor, vocês serão destruídos, várias vezes, o Senhor anunciando o seu juízo. Nós vemos isso no Êxodo, quando Moisés diversas vezes confronta Faraó, e o Faraó bate de frente com Moisés. Nós temos o anúncio do juízo, da mão de Deus vindo sobre o Egito. Nós temos os outros povos, os assírios, os babilônicos, os persas, enfim, as outras nações, nós temos também juízos proféticos contra elas. Deus falando, eu vou trazer juízo, Deus anunciando o seu juízo. E até mesmo na vida da igreja nós percebemos um pouco isso. Porque no processo disciplinar, a exclusão do membro da igreja não é a primeira etapa. Você tem uma espécie de anúncio prévio também. Vá você e ele e exorte ele, falando, olha, você precisa se arrepender, senão nós vamos seguir na disciplina. Há uma espécie de anúncio prévio também. É o modus operandi de Deus de anunciar os seus planos que serão executados. Agora, o que é interessante dos ninivitas aqui é que eles se arrependeram, não precisou nem executar o plano, eles se arrependeram já no anúncio. O anúncio chegou, eles não, tudo bem, não tem problema, vamos então parar por aqui, vamos voltar, a gente se arrepender e está tudo tranquilo, está tudo certo, nós não precisamos seguir adiante. Isso é bom, isso é muito bom o que acontece aqui, mas isso mostra a importância dessas etapas. E esse princípio, meus irmãos, é um princípio que nós podemos aplicar em qualquer contexto, porque é o modo de Deus agir na história. E é um princípio que nós podemos aplicar nos nossos relacionamentos interpessoais, ou em qualquer esfera que nós tenhamos algum nível de autoridade. Veja, nós podemos aplicar isso na igreja, um momento de disciplina, alguma decisão que envolve uma espécie de bronca, uma espécie de chamada de atenção, uma espécie de orientação mais severa, nós podemos primeiro anunciar antes de executar medidas mais dramáticas, mais drásticas. Isso pode acontecer no contexto do trabalho, isso pode acontecer inclusive, prestem atenção, no contexto de casa, no contexto doméstico. Deixa-me ilustrar isso para vocês com uma história. Dessa vez a história não é minha, mas é da Isabela. Então, como a gente vai casar logo mais, então as histórias dela daqui a pouco são as minhas, né? Então, está tudo certo. Quando a Isabela e a Helena eram pequenas, ainda bem que a Helena não está aqui hoje, então ela não vai ficar brava comigo, ela vai ficar brava comigo virtualmente, né? Mas quando a Isabela e a Helena eram pequenas, às vezes elas brigavam um pouco, como qualquer irmão briga, né? Eu não sei como é isso, brigar com o irmão, porque filho único, o máximo que eu brigava era com o meu reflexo no espelho. Mas irmãos às vezes brigam um pouco, e às vezes elas brigavam no quarto, porta fechada, e elas brigando. E os irmãos sabem que, às vezes, quando criança, especialmente duas meninas, começam a brigar, o volume vai subindo, né? E o pastor Marcos ouvia o volume da briga. E ele, então, pegava o cinto, abria a porta, e colocava a cinta na porta e saía. Sabe o que é isso? Daqui 40 minutos, Nínive será destruída. É o anúncio prévio. Daqui 40 minutos, se vocês não mudarem, Nínive será destruída. E as meninas já começavam, ó Senhor, que ouve as orações. E começavam a citar, se nós nos convertermos do nosso mau caminho. É o anúncio prévio. É um contexto pequeno de disciplina doméstica, mas nos ensina um pouco. Nós podemos anunciar um juízo antes de executá-lo, e devemos. Olha, se você não se comportar, você vai apanhar. Se você não se arrepender do que você fez, você é obrigado a te disciplinar. É assim que Deus age na história, é assim que Ele agiu aqui com os ninivitas. É assim que Ele age com o seu povo. Devemos agir da mesma maneira. Olha, se você não se comportar, o caldo vai engrossar. Se você não se comportar em casa, a gente conversa. Esse é outro tipo de anúncio também, né? Tem vários tipos. Os anúncios são variados. Você tem liberdade para mudar. Mas a questão é anunciar. Nós percebemos isso. É uma aplicação dessa verdade, desse princípio que nós aprendemos aqui, olhando para o modo como Deus age com Nínive, do modo como Deus age ao longo da história do Antigo Testamento. Mas nós aprendemos uma segunda lição, como eu disse, são duas. Em primeiro lugar, que Deus não executa seus planos sem primeiro, seus juízos, sem primeiro anunciá-los, ainda que pudesse, Ele escolheu não fazer, Ele anuncia. E a segunda lição é que o Senhor é longânimo na execução dos seus juízos. Vejam o que diz Apocalipse capítulo 2.
Apocalipse, capítulo 2. Vejam como a longanimidade de Deus é expressa no trato da igreja de Tiatira. Uma igreja que abraçava a imoralidade, uma igreja que permitia que no seu meio fosse praticada a imoralidade. E veja o que Jesus diz para a igreja de Tiatira em Apocalipse 2, versículo 18. Veja só. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, Apocalipse 2, 18. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares a essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa. Não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. É um estado de condenação que essa igreja vivia aqui. Ela deveria expulsar o mal do meio dela, mas ela abraçava o mal. E veja o que diz agora o versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. O Senhor deu tempo. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Havia doutrina ruim, doutrina errada dentro da igreja. Doutrina que levava a uma vida torta. Mas Deus não destruiu aquela igreja. Deus não colocou para fora de imediato aquela situação. Deus não trouxe ira, juízo, disciplina de imediato sobre aquele povo. Porque o texto diz que Deus deu tempo. Para quê? Para que eles se arrependessem. Deus dá tempo. Isso mostra a paciência de Deus. Existem outros textos que mostram isso. Números 14, 18 diz: o Senhor é tardio em irar-se e grande em misericórdia. O Salmo 86, 15 diz: mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e benigno, paciente e grande em misericórdia e verdade. 2 Pedro 3, 9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Deus é paciente, Deus dá tempo. E você quer ser o estouradinho. Você não dá tempo para ninguém. Você não permite que as pessoas reflitam com o tempo e se arrependam. Você quer resultados imediatos de tudo que você faz. Você não dá tempo, você não aprendeu com Deus. Existem momentos em que Deus é incisivo. E existem momentos em que Deus não dá tempo. Existem momentos que nós devemos agir assim, sem dar tempo. Mas quando nós olhamos para a nossa própria vida, e quando nós olhamos para o relato bíblico como um todo, nós vemos que Deus é muito longânimo, e que Deus dá muito tempo. E nós devemos aprender com isso, meus irmãos. Nós não podemos ser pessoas estouradinhas, pessoas sem paciência, pessoas de pavio curto. Isso não é personalidade, isso é pecado. Isso não condiz com o caráter de Deus, que é um Deus longânimo, é um Deus paciente, é um Deus que dá 40 dias a Nínive, é um Deus que dá tempo para a igreja de Tiatira, e é um Deus que concedeu tempo para que você não morresse no ventre da sua mãe sem ouvir do Evangelho. É um Deus que dá tempo. Nós precisamos aprender com o nosso Senhor. Agora, para nós terminarmos, meus irmãos, eu quero dizer algo. Nós estamos falando que a terceira chance que Deus dá ao homem é a chance de arrepender-se. E eu acredito que os ninivitas têm uma vantagem sobre nós. Uma vantagem muito objetiva. Eles têm uma vantagem que a gente não tem. Melhor, eles têm uma informação que a gente não tem. Eles sabiam dali exatamente quanto tempo eles seriam destruídos. Você não sabe quanto tempo mais você tem de vida. Os ninivitas sabiam. Daqui 40 dias não vai ter pedra sobre pedra. Mas você não sabe daqui quantos dias você será destruído. Você não sabe disso. Hebreus 9:27 diz que cabe ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois que você morrer, você estará diante de Deus, diante do justo juiz. E por seu pavor,
você não sabe o dia da sua morte. Você não sabe quando é a data da audiência. Você não sabe quando você vai comparecer diante de Deus. A destruição dos ninivitas era cronometrada. Você pode imaginar um grande relógio, uma contagem regressiva. E eles sabiam que era 40 dias. Mas você não sabe quanto tempo você tem de vida. Você não sabe disso. E o Senhor tem sido longânimo com você porque, se você não é um crente, o Senhor tem sido longânimo porque Ele tem te sustentado graciosamente, misericordiosamente, apesar da sua impiedade, apesar do seu pecado, apesar da sua rebeldia, Ele tem te sustentado e Ele tem te dado oportunidade, a chance de se arrepender. É isso que nós estamos falando aqui, a chance. Deus tem te dado essa chance. E você não sabe quando você vai comparecer diante de Deus. Mas Deus tem feito com que você permaneça aqui, ouvindo do Evangelho. E hoje, meus irmãos, hoje, se você é um crente, você deve ouvir essa exortação e abandonar o seu pecado, porque Deus está te dando a chance de se arrepender do seu pecado. E se você não é um crente, você tem que abandonar o seu pecado. Você tem que, nesta noite, lembrar que você ouviu da ira de Deus. E esse é o anúncio prévio que Deus faz. Deus anunciou já o seu juízo na sua vida por meio deste Jonas que vos fala. Você que está nos ouvindo pela transmissão, por qualquer lugar que está aqui, você não é um crente, você é um ninivita que está ouvindo Jonas falar. Mas eu não sei daqui quantos dias você será destruído. Eu não sei. Eu não sei daqui a quantos dias o juízo de Deus vai recair sobre você. Eu não sei. Eu não sei daqui a quanto tempo você se encontrará com o santo, o justo juiz. Eu não sei. Por isso, arrependa-se hoje. Creia em Cristo hoje, para que a sua história seja semelhante à história dos ninivitas, de um Deus que ouve e derrama graça e misericórdia, e ouve o arrependimento, e ouve o clamor. Você precisa de conversão, você precisa do Evangelho, você precisa de Cristo. Você não sabe o momento em que você vai fechar os seus olhos aqui e abri-los na eternidade. Os ninivitas sabiam, eles têm uma vantagem sobre você. Por isso, não desperdice essa oportunidade. Você ouviu o aviso prévio. O aviso prévio diz de uma ira eterna, o inferno eterno longe de Deus. Ouça essa exortação, ouça esse anúncio prévio e aproveite da graça e da longanimidade que Deus tem derramado sobre a sua vida e se converta ao Senhor, como os ninivitas fizeram. E se você é um crente, abandone o seu pecado. Se você tem vivido uma vida de pecado, uma vida longe do Evangelho, se você tem áreas da sua vida que você precisa consagrar a Deus, que você precisa retornar aos trilhos da palavra de Deus, você ouviu hoje esse chamado. Não desperdice a graça e a longanimidade de Deus. Não barateie os recomeços que Deus te dá, porque pode chegar um momento em que Deus vai falar, chega. Eu te dei muita graça e muita misericórdia, e agora eu vou mostrar a minha justiça também. E Deus pode fazer isso. Não brinque com a graça de Deus, não brinque com a misericórdia de Deus. Jonas mostra para nós expressões disso a partir de 3 oportunidades. Deus nos dá a chance de recomeçar, Deus nos dá a chance de trabalhar, e Deus nos dá a chance de arrependermos-nos. Vamos orar a Deus. Senhor, nós te agradecemos pelo seu cuidado, nós te agradecemos pela sua misericórdia e pela sua graça em nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos dá a chance de recomeçar, Pai. Obrigado porque o Senhor fez a nossa vida nova, o Senhor nos regenerou, de maneira que o Senhor não apenas nos tirou da morte e nos deu vida, mas também agora nos dá a chance de trabalhar ao Senhor. Obrigado porque isso também é fruto da sua graça e da sua misericórdia, porque o Senhor não precisaria da nossa mão de obra. Mas o Senhor escolheu nos usar, poucas pessoas, para os seus grandes projetos, para as suas grandes obras. Obrigado por isso. E obrigado, Pai, porque nós, crentes, temos a chance de confessar os nossos pecados, certos de que o Senhor nos ouve e nos purifica e nos torna limpos. E obrigado porque aqueles que não são crentes também têm a oportunidade e a chance de se arrepender, Pai. E esse convite é feito toda vez que o Evangelho é pregado. Obrigado porque o Evangelho, Pai, é o Evangelho do recomeço, é o Evangelho do trabalho também, e é o Evangelho, Pai, da sua graça que se manifesta em arrependimento. Obrigado porque o Senhor concede tudo isso a nós. O Senhor nos concedeu uma nova vida agora, um recomeço. E o Senhor nos concede recomeços diariamente, nos sustentando. Obrigado porque o Senhor, Pai, nos concede a oportunidade, o privilégio de trabalhar ao Senhor. E por meio, Pai, da igreja, através da igreja, com a igreja, nós podemos trabalhar na expansão do Teu reino, expansão do Evangelho, Pai.
E obrigado porque o Senhor nos concede também a chance, a graça de nos arrependermos, certos de que o Senhor ouve e de que o Senhor nos perdoa e nos purifica. Obrigado por essas chances. Ajuda-nos, Pai, a lembrarmos disso sempre, tendo em mente o que o Senhor fez com Jonas, o que o Senhor fez com os ninivitas e o que o Senhor faz com o seu povo hoje. E é no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que nós oramos. Amém.